Olá, já parou para pensar na conexão entre a nossa capacidade de lembrar do passado e a de imaginar o futuro? Pois é, hoje vamos explorar como essas duas faculdades mentais, que parecem tão diferentes, na verdade andam de mãos dadas. E para começar essa conversa, a gente vai conhecer a história real e, olha, bem impressionante de um paciente conhecido como KC. Depois de um acidente de moto, ele teve uma perda de memória devastadora. Mas o que realmente chocou os pesquisadores foi que, junto com o passado, ele também perdeu o futuro. Ele simplesmente não conseguia se imaginar fazendo qualquer coisa no dia seguinte, nem mesmo dali a algumas horas. O caso dele levanta uma questão fundamental, né? O que essa conexão tão inesperada revela sobre o funcionamento da nossa mente? Então, para entender o que aconteceu com o Casey, a gente precisa primeiro dar uma olhada no que foi perdido. Vamos mergulhar nessa primeira peça do quebra-cabeça, a memória. Olha que interessante a distinção que o caso do Casey mostra pra gente. Ele ainda sabia fatos sobre a vida dele, tipo o endereço onde morava. E isso é uma memória factual. Mas ele não conseguia se lembrar de nenhuma viagem que fez no carro que ele sabia que tinha. Faltava a experiência pessoal, sabe? A sensação de reviver o momento. O que o Casey perdeu foi especificamente a memória episódica. Pensa nela como se fosse o projeto de arquitetura do nosso passado. Não é só uma lista de fatos, mas sim a capacidade de nos transportar de volta no tempo, de reviver um evento com todos os seus sons, cheiros e sentimentos. É o que forma a base da nossa história pessoal. Certo. Agora vamos virar a moeda e olhar para outra faculdade que o Casey perdeu, a imaginação. E vamos ver que ela é muito, mas muito mais do que só uma ferramenta para sonhar acordado. A imaginação, na verdade, é um motor cognitivo superpoderoso. É o que nos permite sentir empatia, sabe? Nos colocar no lugar de outra pessoa. É o que a gente usa para visualizar soluções para problemas difíceis ou para planejar as próximas férias. Sem ela, a arte, a música, os livros, tudo isso perderia a graça. É a ferramenta que usamos para construir e explorar todos os mundos possíveis. Ok, então já definimos as duas ferramentas, a memória episódica, que é o projeto do nosso passado, e a imaginação, que é o motor da possibilidade. Agora, a gente chega na ideia central, e é aqui que as coisas ficam realmente fascinantes. A linha que separa as duas é muito mais fininha do que a gente pensa. A maioria de nós tende a pensar na memória como uma espécie de gravador de vídeo, né? Que a gente aperta o play e ele reproduz o passado exatamente como aconteceu. Mas a ciência mostra uma realidade bem diferente e muito mais interessante. Acontece que pesquisas de pioneiras, como Elizabeth Loftus, demonstraram que a gente não acessa uma memória, a gente a reconstrói toda vez que evocamos. A gente pega fragmentos do evento original e preenche as lacunas com outras informações, com crenças e, sim, com a imaginação. Isso torna a memória super flexível, mas também bem vulnerável a distorções. E essa imagem aqui ilustra o ponto de forma brilhante. O que estamos vendo? É um pato ou um coelho? A capacidade de alternar entre as duas imagens não está na figura em si, mas na nossa mente. A nossa percepção não é passiva, é um ato de construção ativa e é profundamente influenciada pela nossa capacidade de imaginar possibilidades diferentes. E aqui está o ponto crucial. Os cientistas chamam essa habilidade compartilhada de viagem mental no tempo. É basicamente o mesmo mecanismo neural que nos permite reviver o primeiro dia de aula e previver uma futura entrevista de emprego. Memória e imaginação são, na verdade, duas aplicações do mesmíssimo sistema. E é exatamente por isso que o caso do Casey é tão revelador. Ele não sofreu dois problemas separados. Ele perdeu uma única capacidade, a de se deslocar mentalmente no tempo. Ao perder os tijolos das suas experiências passadas, ou seja, suas memórias episódicas, ele também perdeu o material de construção para qualquer visão de futuro. Então, no fim das contas, por que isso tudo importa? Bem, entender essa fusão entre memória e imaginação tem implicações gigantescas para o nosso dia a dia e para o nosso senso de identidade. O nosso eu não é um arquivo estático de fatos do passado. É uma narrativa que está sempre em andamento, uma história que contamos a nós mesmos sobre quem somos. E essa história é moldada tanto pelos eventos que realmente vivemos, quanto pelas maneiras como a gente reconstrói e projeta tudo isso no futuro. Somos os autores e editores constantes da nossa própria identidade. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se o passado que a gente lembra e o futuro que a gente imagina são construídos com as mesmas ferramentas mentais, isso revela um poder incrível. A realidade que experienciamos não é só algo que acontece com a gente, é algo que estamos criando ativamente. A grande questão é,
Que tipo de realidade a gente está escolhendo construir?